Houve um homem de vida venerável, bento pela graça e pelo nome. Desejando agradar somente a Deus, deixou a casa do pai e seus bens e procurou um novo estilo de vida e santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos encontrarmos novamente para esse momento fraterno de oração e de partilha da palavra. Hoje é dia 11 de julho e a igreja celebra a memória de São Bento Abade. São Bento, que viveu no século V, foi uma figura muito importante para a igreja. Ele é considerado o pai da vida monástica no Ocidente. Foi aquele que iniciou essa experiência do monasticismo no mundo ocidental. E nós sabemos o quão importante foi e ainda é a presença da vida monástica na igreja, de tantos mosteiros, onde todos os dias homens e mulheres constantemente elevam a Deus as preces, a oração em prol de toda a humanidade, em prol de todos nós. Então agradeçamos ao Senhor pelo dom da vida de São Bento. Bento também é invocado como protetor contra as picadas de cobras, de animais peçonhentos e também com relação ao envenenamento. Então peçamos a São Bento que nos livre de todo mal, de todos os perigos, de todas as incidências do maligno na nossa vida. Vamos então rezar, nos colocando diante da presença do Senhor. Ó Deus, que constituístes o abade São Bento, preclaro mestre na escola do serviço divino, concedei, nós os pedimos, que, nada antepondo ao vosso amor, corramos de coração alegre e generoso no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje a liturgia nos dirige está em Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seu pai e o matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, como eu lembrei no início, nós celebramos hoje a memória de São Bento. São Bento dizia que nada devemos antepor a Cristo. Bento, bem cedo, iniciou uma experiência de dedicação exclusiva a Deus, uma experiência que foi tão forte e que possibilitou que ele atraísse outros irmãos, outros companheiros para viverem a mesma experiência. Foi aí que iniciou a vida monástica no ramo ocidental da igreja. Bento também adaptou as regras do monasticismo oriental para o monasticismo ocidental. Por isso que ele é considerado o pai da vida monástica no Ocidente. A ordem que Bento fundou, ela é pautada no lema Ora et labora, ora e trabalha.
Então é através da oração e do serviço simples e cotidiano que os monges louvam ao Senhor e que dão testemunho do seu seguimento. No evangelho que nós acabamos de escutar, duas são as atitudes que Jesus pede que os cristãos desenvolvam. Primeiro, ele diz que nós devemos ser como ovelhas no meio de lobos. Depois ele vai dizer que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ao mesmo tempo que o cristão é chamado à mansidão, à simplicidade de vida, ele deve ser também uma pessoa prudente, astuta. Ser cristão não significa ser bobo, não significa ser simplesmente levado ao sabor da vida e ser conivente com as injustiças que as pessoas fazem. Não é nada disso. O cristão é alguém que não retribui a violência com a violência. É alguém chamado a viver a mansidão e a paz. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que deve ser prudente, astuta, que deve empregar todos os meios, todas as ferramentas para anunciar o nome de Jesus. E, ao mesmo tempo, se defender do mal. E, ao mesmo tempo, se contrapor às injustiças. Então, no texto que Jesus nos apresenta, ele vai alertar aos discípulos para a realidade da perseguição. Eles serão levados diante de governadores e reis, eles serão levados aos tribunais, mas Jesus disse que os discípulos não devem ter medo diante da perseguição, diante das pessoas que vão pedir contas sobre a nossa fé. Ao contrário, nós devemos saber que o Espírito do Senhor é que falará em nosso lugar e que nos ajudará a dar testemunho. Nós sabemos que a história da igreja é regada pelo testemunho de tantos homens e mulheres que viveram a fé em condições adversas, mas que deram testemunho dessa fé até mesmo com o preço do seu sangue. Nós não vivemos, felizmente, num contexto em que corremos risco por professarmos a fé cristã. No entanto, precisamos mais do que nunca dar testemunho dessa fé no mundo cada vez mais descrente, no mundo que ridiculariza aqueles que têm fé, que não aceita a mensagem de Jesus Cristo. Então, diante disso, o cristão deve ter essa atitude de amor, de compaixão, deve, com a sua caridade, dar testemunho da força da vida de Jesus Cristo na própria vida. E não ter medo, porque é o Espírito Santo que sempre fala por nós e que nos ajuda a testemunhar Jesus Cristo. Então hoje nós queremos rezar pedindo a intercessão de São Bento, ele que foi um fiel seguidor de Jesus Cristo, que muitas vezes sofreu atentado em sua vida, mas que escapou de tudo isso, que o Senhor também nos livre de todos os males, de todos os perigos e que nos ajude a dar testemunho de Jesus, custe o que custar, mas que seja sempre Ele a transparecer nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Que Deus abençoe você e que São Bento interceda por nós. Amém.